Olá, investidora, investidor que está aqui com a gente. Começa agora o Com a Palavra, hoje com a palavra Braskem, personificada na sua diretora de relação com investidores, a Rosana Avolio. Como vai, Rosana? Obrigado, viu, por estar aqui Tudo com a gente. ótimo. Obrigada a você, obrigada pelo convite. É uma excelente oportunidade, uma iniciativa muito interessante para a gente aproximar a companhia, a área de RI, com os investidores. Então, eu agradeço muito o tempo de todos e o seu convite. Obrigada. A gente que agradece. Explicar para quem caiu de paraquedas esse ano aqui na Bolsa do Brasil, a gente sabe, juros baixos, não são de hoje esses juros baixos, mas ainda mais baixos na crise, a atratividade de Bolsa é muito grande. Começando do zero, para explicar quem é a Braskem, quero ouvir de você o que é a Braskem, do Sim. que, enfim, qual o grande negócio da Braskem, como a Braskem ganha dinheiro e como um investidor eventualmente pode, junto com a Braskem, ganhar dinheiro na Bolsa. Vamos lá. Bom, a Braskem é uma empresa jovem, né? A gente foi criado em 2002 com a junção de algumas empresas e desde então a gente vem tanto fazendo aquisições no Brasil e fora do Brasil, mas também fazendo investimentos orgânicos da companhia, né? Então, pensando um pouco na trajetória, teve alguns marcos que eu vou pontuar aqui. O primeiro deles em 2010, quando a gente consolidou o mercado brasileiro petroquímico. E aí sim, nessa época também a gente começou o nosso processo de internacionalização. E aí eu falo que a partir de então, né, a partir de 2011, a companhia ela tem um CEP brasileiro, mas ela é uma empresa global, né? Hoje a Braskem ela é líder no Brasil de polietileno, polipropileno, PVC e químicos. A gente é líder no México também. A gente é líder nos Estados Unidos na produção de polipropileno e temos uma capacidade de operação menor na Europa, mas com um hub comercial muito grande. Então, o que a gente faz, né? A gente faz, na verdade, matéria-prima para aplicações que a gente vê aí no nosso dia a dia, em todos os setores de plástico, que vai desde a sacolinha de plástico do mercado, que está bem no nosso dia a dia, até partes de carros, materiais hospitalares, a própria máscara de proteção nesse combate à pandemia, né, que a gente está vivendo esse momento bem peculiar também, de polipropileno. Então, a companhia ela está em todos os setores que vocês podem imaginar. Né? E aí, por isso que isso já é uma das proteções que a gente tem no nosso negócio, né? A gente não vende só para um setor, a gente está em todos os setores e isso tem uma resiliência no nosso negócio. Então, voltando para a história da nossa companhia, 2011, internacionalização, o grande marco depois foi a partida do projeto do México, foi um projeto que começou do zero mesmo, a gente ganhou um leilão, a gente se juntou com um player mexicano, investimos, em 2016 a gente partiu essa planta, então foi um marco bem importante da companhia, e mais recentemente a gente partiu uma nova planta de polipropileno nos Estados Unidos. Como eu disse, a gente é líder nos Estados Unidos nessa produção de polipropileno, isso manteve, né, garantiu essa posição de liderança que a gente tem na região. Como a Braskem tem atuado para melhorar a sua margem de lucro, para dar mais resultado? E também, aproveitando a pergunta, saber como é que está sendo o choque da crise, né? Que Sim, inevitavelmente pegou todo mundo, né? Uns mais, outros menos. Claro, sim, tem as empresas de tecnologia, de alguma forma, sendo sim, sim, beneficiadas, mas foi pego todo mundo de surpresa. Então, como foi claro. para a Braskem a crise e como é que vocês estão fazendo para Tá. melhorar as margens? A gente tem alguns pilares estratégicos, né? O nosso setor, o setor petroquímico, ele é um setor cíclico, né? Ele é um setor cíclico e de commodities, né? Então, a forma que a gente mitiga uma volatilidade no nosso resultado é através da diversificação. E essa diversificação em diversas frentes, começando a geográfica, né? Então, como eu disse, a gente é global, então a economia do Brasil não está indo tão bem, mas a dos Estados Unidos está indo super bem. A gente consegue ter um resultado melhor nos Estados Unidos e um resultado não tão bom quanto comparado no Brasil. Então, a gente mitiga essa volatilidade através dessa diversificação geográfica. A outra Uhum. diversificação, matéria-prima. Então, a gente tem matéria-prima que tem um link muito importante com o preço do petróleo. A gente tem matéria-prima também que hoje, na curva de custo, é a mais competitiva da petroquímica. Então, é uma outra forma de mitigação.
diversificação de fornecedores. A gente tem diversos fornecedores, então não tem uma dependência grande que traga um risco também no resultado consolidado da companhia. E a última, que eu diria, é a disciplina na alocação de capital que a gente tem, né? E aí isso acompanha bastante o ciclo. Então, momentos de ciclo de baixa petroquímica, onde as margens estão mais estressadas, e aí não é só para a Braskem, né, para todos os petroquímicos globais, a gente procura ter uma disciplina melhor, né? Seja ela vamos manter os investimentos operacionais, vamos pensar sempre no fluxo de caixa, então isso a gente tem muito forte. E aí isso mostra até como a gente se posicionou nesse momento da crise. No segundo trimestre, sem dúvida nenhuma, foi o período que impactou mais a companhia, principalmente abril. Abril a gente viu nosso volume de vendas caindo fortemente, e aí de todas as regiões o que a gente viu, que também traz, só reforçando essa questão da diversificação, a Europa começou sendo impactada primeiro, né, porque o vírus estava mais avançado lá. Depois veio o Brasil, o México foi menos, os Estados Unidos, então a gente também conseguiu ver tempos e movimentos diferentes. Mas o segundo tri, sem dúvida nenhuma, foi quando a gente viu um volume de vendas menor, né? De toda forma, com a queda do preço do petróleo, como parte da minha matéria-prima, uma parte importante da matéria-prima no Brasil tem um vínculo muito grande com esse preço do petróleo, as margens aumentaram. Então, como, por exemplo, a gente teve um EBITDA, que é aquela, né, é um proxy do que seria a geração de caixa da companhia, né? No segundo trimestre, em dólar, melhor do que o primeiro trimestre, mesmo num contexto de Covid. Então, a gente viu um volume de vendas menor, mas esses spreads, e aí spread só um parênteses aqui, é o preço da resina, né, dessa resina que eu comentei, o PE, o PP e o PVC, menos o preço da matéria-prima. A gente viu spreads melhores, e aí isso permitiu que a gente tivesse até um resultado um pouco melhor até do que o primeiro tri. E aí, já trazendo para o momento que a gente está vivendo hoje, Gustavo, a gente viu uma melhora substancial nesse volume de vendas, né? Junho, abril, mais junho. Então, abril, acho que foi o pior mês, né, do ponto de vista de volume de vendas. Junho, a gente já viu uma recuperação importante. Julho já foi quase um mês normal, antes do Covid. Agosto, tivemos recorde no Brasil, recorde histórico, desde 2002, no volume de vendas de resinas no Brasil. Em setembro, um novo recorde superando agosto. Então, hoje o que a gente acredita é que eu acho que o pior já passou, claro que com toda a cautela que eu comentei anteriormente, nesse contexto da crise, a gente divulgou ao mercado ações importantes da companhia, não só de medidas de cautela, né, nessa alocação de capital, como redução de investimento, mas também medidas de apoio à sociedade. Né, a gente doou resinas, como eu disse, resinas fazem as máscaras, então a gente se juntou com clientes para poder fazer doações desses materiais, para fazer essas máscaras, então é a forma que a gente se posicionou, não pensando só na companhia, mas também pensando no entorno, né, que é como toda companhia tem que ser, tem que ter aquela responsabilidade social, e foi isso que a gente fez. Mas hoje, quando a gente vê, de fato, a gente está vendo uma recuperação muito importante da demanda, isso global, e principalmente no Brasil, como eu comentei. Então, olhando para frente, a gente espera até uma recuperação, como uma consequência disso, uma recuperação importante dos nossos resultados, né? Então, é por aí que a gente está vendo a crise. Sempre com cautela, né? A gente não sabe se vem uma segunda onda, enfim. Mas, por enquanto, a gente imagina que o pior, de fato, já está atrás da companhia. E, bom, a gente falando já de riscos, né, eu queria falar um pouco da situação da própria empresa, né, nos últimos tempos a Braskem acabou sendo manchete por entrar num processo de recuperação judicial. Sim. Queria ouvir de você, e puxando sempre, né, para o ponto de vista do investidor, primeiro, o que é esse processo de recuperação judicial, por que foi necessário e em que pé está esse processo hoje? Tá. A gente, na verdade, quem entrou em recuperação judicial foi o nosso acionista controlador, que é o Odebrecht, né? Aqui eu vou retomar só um pouco da estrutura societária da companhia. Legal. A gente tem como o acionista controlador é o Odebrecht. O Odebrecht tem 38% do capital total da companhia. A Petrobras, 36%, e eles dois têm um acordo de acionistas, e o restante com os nossos acionistas minoritários. A gente negocia tanto aqui
quanto na Bolsa de Nova York e também na Latibex. Então, o que aconteceu é que a Odebrecht, ela entrou num processo de recuperação judicial. Um processo de recuperação judicial é um processo voluntário. Na verdade, a companhia, a Braskem, ela já é uma empresa totalmente segregada já há bastante tempo. Né? A gente não precisa de nenhum aporte de capital do acionista há muito tempo. O último que eu me lembro tem mais de 10 anos. A companhia, hoje, nenhum dos acionistas dão qualquer tipo de garantia para a Braskem. A gente também não dá qualquer tipo de garantias em financiamentos para os nossos acionistas controladores, né, ou acionista com influência significativa, e de toda forma, qualquer transação com parte relacionada, hoje a gente tem um sistema de compliance super robusto, que eu tenho que prestar qual que é a informação, qual que é a relação com parte relacionada, por que está sendo aprovado. Então, de fato, esse processo de recuperação judicial da Odebrecht não afetou em nada o dia a dia da companhia. O que está acontecendo, sim, e aí a gente foi comunicado por esse acionista controlador, pela Odebrecht, é que eles iniciaram um processo de venda privada da Braskem, que vai ser conduzido por eles. E colocaram até um prazo, né? Sim. Seria qual esse prazo? De comunicação para a gente não foi informado, então tem muita coisa que a gente vê na mídia, exatamente. A comunicação formal para a Braskem não tinha qualquer tipo de prazo. O nosso papel nessa dinâmica é de prover informações, é um processo que é conduzido pelo Odebrecht. De toda forma, a companhia focada no seu negócio, geração de valor, e esse processo não atrapalha em nada o nosso dia a dia de geração de valor, de cautela na disciplina de alocação de capital, tudo isso que a gente conversou anteriormente. Ou seja, a Braskem está, de certa forma, blindada desses problemas judiciais que os controladores eventualmente possam enfrentar. Sem dúvida. Você falou desses planos da Braskem, né, de passar para frente o controle na empresa. A Petrobras também vem demonstrando na direção dela esses planos, enfim, com o plano da Petrobras de focar cada vez mais em exploração de petróleo. Perfeito. Do ponto de vista do acionista e do negócio da Braskem, quais são as perspectivas que podem ser abertas a partir do momento que seja efetuado isso, né? A Braskem saindo do controle ou diminuindo o controle, a participação, a Petrobras idem. A gente tem, e aí conceitual, né? Como pode ser essa venda? Ou para alguém ou no mercado, né? Para alguém, né? E aí o que eu vejo que os dois caminhos, ele é muito positivo para a Braskem, né? E aí depois eu já endereço como que o acionista está protegido, o credor da companhia também está protegido. Mas eu vejo positivo porque se é para alguém, possivelmente esse alguém vai trazer sinergia, um novo mercado, talvez uma nova fonte de matéria-prima, uma diversificação maior. Então eu acho que estaria em linha até com a nossa estratégia. Até mesmo se for um peer financeiro, né? Uma companhia financeira, reduz custo de capital, a gente vê isso muito no mercado, então é positivo. Se for no mercado também, hoje está na nossa estratégia ter o que é melhor, best in class de governança corporativa. A gente tem, mas a gente tem uma limitação, que a gente tem um controlador, né? Então, na medida que unifica as ações, vai a mercado, é positivo, também está em linha com a estratégia da companhia. Então, os dois caminhos, eu vejo muito valor mesmo para a Braskem e para os seus acionistas. A gente não sabe qual o caminho, mas, de toda forma, a gente acredita que vai ser positivo para a Braskem. Do ponto de vista de proteções, né, então a gente pensando primeiro no acionista, né, o minoritário, hoje numa mudança de controle, ou seja, o Odebrecht vendendo seu controle para um competidor, para uma companhia, quem quer que seja, hoje, por mais que a gente esteja no nível 1 de governança, como eu disse, a gente busca ter o best in class de governança, a gente já garante 100% de tag along para os demais acionistas, seja ele PN, preferencial ou ordinarista. A gente não precisaria isso como nível 1, mas a gente garante isso. Traduz para a gente o tag along, para quem sem chegou dúvida, aqui sem e dúvida, nunca ouviu falar disso. Sem dúvida. Então, a Odebrecht vendeu para alguém, essa pessoa, né, essa entidade, né, essa CNPJ, vai comprar um determinado preço, e aí, na mudança de controle, tem que haver um fechamento de capital, e esse mesmo preço ele é oferecido aos demais acionistas da companhia. Isso é o 100% do tag along. Ou seja, o minoritário tem garantido que vai receber a mesma coisa por ação. Numa mudança de controle, sem dúvida nenhuma. A gente garante isso mesmo sendo nível 1. E aí, estou só reforçando que ter o best in class em governança corporativa, né, as melhores regras, enfim, está no nosso sangue de fato.
Sim, e bom, imagino também que isso evite ruídos ligados Sim, aos outros controladores que sim, batam no preço também, sim, eventualmente, de ação da sim, Braskem. sim, A Braskem também foi notícia nos últimos tempos e é uma situação que já está sendo conduzida por causa do problema com a exploração de gemas de sal em sim, Alagoas. sim. Eu queria ouvir de você, enfim, para quem também ouve isso de Claro, importante. orelhada e, puxa, tá vendo? Ah, putz, a Braskem tá pagando, enfim, a ação veio patinando no ano passado, principalmente, Perfeito. né? Sim, Prometia sim, dias melhores desse ano, mas, sim. enfim, vê lá, putz, está pagando uma indenização de não sei quantos milhões. Quero saber no primeiro momento em que pé está judicialmente, digamos assim, Tá. isso, e num segundo momento, como a Braskem está trabalhando para evitar que coisas do tipo se repitam. Sem dúvida. Primeiro, trazer um contexto, né? A gente explora sal, né? Até para poder fazer PVC lá na última cadeia, né? Como eu comentei, a gente tem produção de PVC. Existe um evento geológico em Alagoas, né? E em função disso, né? A gente de fato viu impactos ali na região, nas comunidades. E aí prontamente a gente até fechou a nossa operação. Ano passado a gente fechou a nossa exploração de sal e como consequência um outro ativo que a gente tem ali na região. Mas a companhia, primeiro, eu acho que o primeiro de tudo, que é importante, segurança é um valor inegociável da companhia. Né? Sim. Em nossas reuniões, a gente começa com 5 minutos de segurança, né? E de fato ele é um valor inegociável. Então, para a gente garantir a segurança das pessoas, porque até estudos, né, de causas, enfim, eles ainda estão acontecendo e vão demorar tempo. A gente aprendeu que nesse processo eventos geológicos são super dinâmicos e às vezes um estudo leva um outro estudo, enfim. Então isso tudo ainda está acontecendo. Mas no nosso documento de criação da companhia, lá em 2002, falava que a gente era uma empresa que era socialmente responsável, né? Então, dado isso, no início do ano, a gente fechou um acordo com as autoridades locais, federais, para garantir essa segurança das pessoas, né? Então, esse acordo foi baseado no mapa da Defesa Civil, que falava o seguinte: olha, aqui tem áreas que são áreas de risco. Então, a companhia prontamente fechou esse acordo, de fato, engloba essas áreas de risco. No final do segundo TRI, a gente tinha 4,5 bi de reais provisionados, não em relação só a essa frente desse acordo de pessoas, mas também do plano de fechamento dos poços que eu comentei, né? Isso envolve algumas ações que a gente já está fazendo. Então, no final do segundo TRI, a gente tinha 4,5 bi em provisões, claro que no desembolso aí de anos, né? De alguns anos, na verdade, não é da noite para o dia. A que pé estamos, né? A gente anunciou recentemente, a companhia ela vem contratando diversos estudos. E a gente anunciou recentemente que a gente recebeu a conclusão de alguns estudos que que mostrava impactos de curto prazo e potenciais impactos de longo prazo na região. Então, a estimativa, né, com o melhor conhecimento que a gente tem, baseado em premissas e estimativas preliminares, é de uma provisão adicional de 3,3 bilhões de reais. A gente está exatamente nesse momento conversando, né, com auditores, porque a gente está nesse processo de fechamento do trimestre, mas é como está essa frente de números, de acordo. A gente tem também, na verdade, ano passado tinha uma ação ambiental contra a companhia. Para essa a gente vem conversando com as autoridades, não está fechado, os diálogos todos acontecem, Essa ação estão ambiental acontecendo. era. Essa ação ambiental, desculpa, o que é essa ação? Qual Ela é o tinha mérito dela? impactos ambientais, né? Qual que é o impacto ambiental? Então, ela pedia uma série de garantias e bloqueios, enfim, a gente vem conversando com as autoridades sobre essa ação ambiental, então ainda está em andamento, a gente não consegue precisar quando isso terminaria. O que eu consigo de precisar é que a gente está engajado em garantir a segurança das pessoas, engajado, de fato, para ter uma conclusão do tema, claro que preservando toda essa questão da segurança. Mas ainda não conseguimos precisar quando isso fecharia, tá? Pensando em lição aprendidas, claro, sem dúvida nenhuma, eu acho que qualquer tema dentro da companhia vira uma lição aprendida, né? E sem dúvida nenhuma a gente vai levar isso até nas nossas matrizes de riscos, nas nossas avaliações, sem dúvida nenhuma. Isso é algo que a gente discute recorrentemente, não só para esse tema, mas para todos os temas da companhia. Então, isso, sem dúvida nenhuma, a gente está levando, né? Agora, de toda forma, só algumas ponderações. A gente explora
sal ali na região desde a década de 70, quando de fato não havia nenhum tipo de bairro ali perto e o bairro foi crescendo, enfim. Então tem uma lição aprendida, acho que nesse sentido, né? Como é que você garantiria no futuro algum tipo, e aí não pensando na exploração de sal, né? Mas pensando de uma forma mais ampla até. Sim. E o investidor, enfim, como é que é a relação com o investidor de vocês para que ele possa acompanhar, digamos assim? Sim, sim. Se fala muito, né? Enfim, está na moda, né? A gente tem as modas sempre nos investimentos do ESG. E Sim, agora, e está na moda e sim. faz todo sentido social, de sustentabilidade ambiental. Como o investidor pode acompanhar no dia a dia da empresa como a Braskem está qualificada nesse sentido? Como Sim. o investidor A pode ele gente, lá ver? sim, sim. De fato, eu falo que o mundo mudou do ano passado para cá, né? E acho que até o Sim. Covid acelerou essa mudança, né? Com produtos financeiros, com engajamento das companhias, dos órgãos, enfim. Então, só que esse não é um assunto novo para a companhia, né? A gente tem, por exemplo, uma diretoria de desenvolvimento sustentável, a gente tem macros objetivos que a gente define a cada 10 anos, e a forma que o investidor pode acompanhar, primeiro ele pode sempre ligar para o time de RI, né? Eu acho que tem sempre esse canal aberto. Mas a companhia, a gente faz um relatório anual de sustentabilidade com todos os nossos macro-objetivos e quais são as ações que a gente implementou e estamos implementando para chegar naquelas metas. Eu acho que Tá, essa é uma forma. A gente também, desde o ano passado, e aí com o padrão GRI, né, que é o padrão de sustentabilidade global mais comum, né, os padrões, um framework mais comum que a gente vê. Desde o ano passado, a gente divulga o relato integrado, que tenta casar a parte ESG com a parte financeira, vamos chamar assim. Então, desde o ano passado, a gente já reporta esse relato integrado, mas também é importante lembrar, por exemplo, para dizer que não é um assunto novo para a gente, nós somos líderes em biopolímeros no mundo, né? Então, 2010, esse ano faz 10 anos que a gente partiu a nossa planta de polietileno verde. É o mesmo polietileno que faz a sacolinha de plástico, enfim, mas ele tem como base de matéria-prima, não é a nafta, não é o gás, é o etanol. Então, ele tá. captura CO2 do meio ambiente. Então, a gente é líder nessa produção. A gente vê um aumento muito grande, uma demanda muito grande. Hoje, o mercado estabelecido, acho que levou um tempo até para ele se estabelecer, né, para, de fato, os clientes e toda a sociedade identificar que é importante a gente se posicionar para o desenvolvimento sustentável. E aí, algo interessante, a gente agora está começando a rodar a planta, assim, quase 100%. Até então a gente Tá. rodava 70%, 80%, por essa demanda super forte. Então você vai escutar bastante da Braskem nesse tema. A gente agora, né, acabamos de fechar os macro-objetivos 2020, a gente discute os de 2030. Então a gente está nessa fase aí de planejamento para a próxima década, que vai envolver compromissos importantes da companhia. Então aí 2030, né, 2021, quando virar essa nova década, você vai ouvir compromissos, metas importantes da Braskem em relação ao tema. E aí, falando da área de RI, para você ver como é um tema importante para a gente tem na área de RI uma pessoa que é focada nisso, focada em ESG. Né? Então, hoje a gente tem procurado os investidores ESG, a gente tem visto várias criações de fundo com esse foco específico. Sim. Então, a gente, de fato, está muito bem preparado, tanto para atender o investidor e, do ponto de vista da companhia, preparado, de fato, para buscar o desenvolvimento sustentável. Para a Sim, Braskem, como é que fica essa relação do câmbio para os resultados da sim. empresa nesse momento do dólar mais caro e alguns analistas apontando que pode eventualmente até ficar mais caro aqui no Brasil? Sim, legal. Isso é importante esclarecer. No setor petroquímico, quem tem um custo mais alto de produção é o que precifica, e não é a Braskem. A gente está longe de ser o que tem o custo maior de produção. Tá. Hoje, esse produtor marginal que a gente chama, ele está na Ásia, então, uma vez que ele forma o preço, os demais participantes desse mercado, como a Braskem, seguem esse preço. E esse preço ele é formado em dólar. Né? Então, hoje a minha receita, por mais que a minha invoice seja em reais no Brasil, ela é referenciada a um preço internacional em dólar. Então, a minha receita é 100% dolarizada, ou é linkada ou vinculada ao dólar. Do lado do custo, a mesma coisa.
né? A nafta, que é uma das matérias-primas que a gente compra aqui no Brasil, também é a mesma dinâmica, em voz R$ 100, mas também vinculada a uma referência internacional em dólar. O próprio etano e propano que a gente tem no Brasil, o etano no México, o propeno nos Estados Unidos, também é a mesma dinâmica. Por outro lado, a gente tem um custo fixo em reais, naturalmente. Custo administrativo, isso tudo é em reais. Então, eu tenho 100% em dólar, 80% dos meus custos em dólar e 20% mais ou menos do meu custo fixo, o meu custo total em reais. Então, toda vez que esse câmbio deprecia, o real se deprecia, é positivo para a companhia, né? Então, essa dinâmica de câmbio que a gente viu, ou seja, o câmbio depreciando desde o início do ano, ele é positivo no EBITDA, que é aquela proxy da geração de caixa da companhia, ele é positivo para a companhia. Então, isso tem sido um lado bom. Pensando nesse ano, que tem sido tão desafiado para todas as empresas, isso tem sido um upside para a companhia. Ou seja, tem uma correlação Sim, positiva, né, digamos assim. positiva. Se o dólar Positiva. sobe, em tese é bom para a Positivo. Braskem. Positivo. Quando Por já outro lado, se eu fizer uma consideração, se também o real está apreciando, na teoria econômica, quer dizer que a economia brasileira está indo bem. Tudo bem, eu sou Sim. líder no Brasil, eu vendo mais no Brasil. Então, a gente tem até uma proteção nesse sentido. Então, se o câmbio está apreciando, eu tenho também pontos positivos, eu vendo mais no Brasil, a economia brasileira está indo bem. Por outro lado, se o câmbio está depreciando, olhando todo o consolidado da companhia, a gente tem uma geração de caixa dolarizada, é positivo para a companhia também. Então, a gente surfa dos dois lados, é positivo nos dois lados. Acaba que o câmbio não é em si um grande risco Sim, para sim, vocês, né? sim. A gente tem uma Tanto proteção para o natural. É investidor. exatamente esse o ponto, perfeito. E para a gente fechar esse bloco de riscos, eu Tá. queria saber de você quais riscos você acha que o investidor da Braskem deve ficar de olho, até pelas próprias Sim, particularidades do negócio de vocês. sim, Que outros sim, riscos você considera que são importantes de ser sim. monitorados? Sem dúvida nenhuma, o que nos afeta mais é a dinâmica do spread, que eu comentei, né? O preço da resina menos o preço da matéria-prima, e isso vem de uma dinâmica global, né? Como eu comentei, né? E aí depois eu faço um resumo, o produtor que tem o maior custo de produção, ele precifica, né? Então, ele fechou o preço do polietileno, né? Só que também esse polietileno, ele também é setado, né, ou definido pela oferta e demanda desse próprio polietileno. Então, o Sim. que é importante acompanhar? Novas ondas de investimentos de polietileno, novas ondas de investimento de polipropileno, e o outro ponto importante é a demanda global. Se você for olhar um pouco o mundo global aí de resinas, geralmente um polietileno, um polipropileno, ele cresce até 1,5 vezes o PIB global. O PVC é um pouquinho menos de 1. Então, é um driver importante para você imaginar qual que vai ser o crescimento. Demanda muito forte, quer dizer que os preços vão ser muito fortes também. Então, acho que é uma forma sempre de acompanhar, né? Eu acho que esse talvez seja o mais importante, né? Eu falo que o EBITDA, né, que é aquela proxy de caixa que eu comentei, da Braskem, eu sei que a Braskem, né, o setor de commodities é sempre um pouco mais, demanda um pouco mais de tempo para o entendimento, mas a Braskem, de uma maneira simplificada, é volume de vendas multiplicado por esse spread, né, que é o preço da resina menos o preço da matéria-prima, menos um custo fixo. Você chega nesse EBITDA da Braskem. E aí o volume de vendas você vai ver um pouco por essa demanda que eu comentei, e o spread que eu comentei, esse custo de produção que vem do petróleo, por exemplo, que é uma outra variável importante, e oferta e demanda de cada uma das resinas. E também fale sempre com o RI, que é sempre importante. Sim, para manter essa transparência de Sem parte a dúvida, sem parte. dúvida, sem dúvida. Você falava da Braskem, enfim, né, com braços em outros países e, Sim. enfim, com um braço importante nos Estados Unidos. A questão política nos Estados Unidos, ela chega de alguma forma a ser algo a ser considerado ou a Braskem caminha independentemente disso? Caminha independentemente disso. Acho que a forma que eventualmente uma mudança de presidente, né, tem um impacto global que a gente vê nas bolsas, né, tem o debate, Claro, mexe a bolsa, enfim, isso naturalmente. Mas do ponto de vista do nosso negócio nos Estados Unidos, ele pode ter a depender da política econômica do novo presidente ou do presidente atual. Né, sim. como eu disse, o crescimento da demanda de polipropileno segue a crescimento É do ligado ao PIB ciclo, né? e do PIB dos Estados Unidos, né? Então pode ter essa influência. De toda forma, nós, por sermos líderes,
né, a gente tem uma vantagem competitiva adicional. Nós somos o número 1 de produção no polipropileno. Então, tem uma correlação, eu diria, indireta. Eu Sim. queria que você sugerisse pelo menos 3 métricas que você acha importante o investidor olhar nessa temporada de balanços que vai começar agora, para saber qual a real saúde das finanças da Braskem. Sem dúvida. Eu acho que a primeira delas vem o do EBITDA, que eu comentei, né? É uma proxy da geração de caixa. Ele treca, né? O resultado é um resultado contábil. Quando a gente vê o lucro líquido foi negativo, um prejuízo, é uma métrica puramente contábil, né? Então, eu acho que o investidor tem sempre que olhar, de fato, o impacto no caixa, geração de caixa. Então, eu começaria pelo EBITDA, que é essa proxy do caixa que vem através de um resultado contábil. A segunda é a própria geração de caixa, né, da companhia, das companhias, e aí é o EBITDA, menos aquela variação do capital de giro, menos o imposto de renda e o próprio CAPEX, né, os investimentos, basicamente é geração operacional de caixa, que é super importante. E a terceira, pensando até no nosso negócio, eu acho que pensando no petroquímico, a gente acompanha muito se o ciclo está em alta ou em baixa pelas margens EBITDAs, né? Então, se você olhar um ciclo de alta, né, para uma petroquímica, a margem EBITDA é basicamente o EBITDA dividido pela receita líquida. Então, um ciclo de alta, né, que as margens estão muito boas, né, os spreads que eu comentei estão muito bons, é algo acima de 20% de margem EBITDA. Se está ali entre 10% e 15%, está num ciclo aí ou estável até de baixa. Então, acho que eu diria que essas 3, mas eu diria que é sempre bom procurar a geração de caixa. Claro que para pagamento de dividendos, a base de lucro é importante, né? Mas para acompanhar de forma recorrente, para entender a saúde financeira de uma companhia, eu pontuaria essas. Eu quero saber também como é que está a política de Sim. pagamento de dividendos. Dividendos, para quem, de novo, caiu de paraquedas aqui, é a distribuição de parte dos lucros da empresa. Como é que Sim. tem sido na Braskem nesses últimos tempos e o que a empresa está projetando para os próximos tempos? A gente, nos últimos anos, a gente pagou bastante dividendos, até porque a gente estava num ciclo de alta, então nossa geração de caixa estava super forte, então nada mais justo do que retornar para o nosso acionista, né? Sim. Nossos acionistas. Olhando para frente, primeiro que a gente tem uma política de dividendos no Brasil, as companhias 25% do lucro do ano anterior, né? Como um mandatório. E para pagamento de dividendo extraordinário, eu lembro que a nossa conversa a gente começou e eu pontuei, a gente tem uma cautela, uma preocupação muito grande com a alocação de capital. Então, a gente criou uma regra para essa distribuição extraordinária, justamente para proteção dessa geração de caixa, dessa posição de caixa super robusta que a gente tem reconhecida aí pelo mercado. Então, a gente faz o seguinte, o mínimo, que é o que eu comentei, 25% do ano anterior, a gente tem que pagar, né? Está no estatuto da companhia. Uma distribuição adicional, a gente vai ver qual é o impacto dessa geração adicional na alavancagem da companhia, né? A alavancagem é a dívida líquida sobre o EBITDA, né? Ou seja, que é um proxy de como está a saúde financeira da companhia. E aí, como para a Braskem hoje, a gente tem um compromisso em voltar a ser uma empresa grau de investimento e não pelas agências de rating, e aí a gente consegue reduções de custo, atração de novos investidores, a gente fez justamente para garantir isso, né? Garantir que a gente tem esse compromisso. Então, se essa alavancagem com essa distribuição adicional levar uma alavancagem acima de 2,5 vezes, no ano corrente, 2 anos para frente, a gente não faria distribuições adicionais de dividendos, justamente para proteger a forte e robusta posição de caixa. E aí, se eu puder só fazer um parênteses aqui, a companhia, eu diria até que a gente, possivelmente, até das empresas listadas, eu consigo até falar melhor de petroquímicas globais, na verdade, né, que a gente comparou, a gente tem um perfil de endividamento mais robusto da petroquímica global. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma posição de caixa super robusta e no final do trimestre, do segundo tri, a gente tinha quase 3 bilhões de dólares de caixa, sem nenhuma dívida relevante vencendo no curto nem no médio prazo. O vencimento mais acumulado que a gente tem é só em 2024.
né? Então, essa é uma outra métrica que é importante o investidor olhar. E, de fato, a gente é reconhecido pelo mercado, pelos investidores e pelas próprias agências de rating, a nossa posição robusta e a nossa preocupação em manter essa figura. Sim, e assim, para o investidor entender, assim, resumindo, no momento não está a expectativa é de que seja Sim. reinvestido esse lucro e não tenha pagamento extra de dividendos, é Sim, isso? sim, perfeito. Principalmente pelo ciclo de baixa, né? Por fim, eu quero saber de você o que você diria para o investidor que está pensando em investir numa empresa petroquímica, por que investir na Braskem e não nas demais? É, eu acho que, por que investir na Braskem? Porque o que a Braskem tem, eu acho que ninguém outra petroquímica tem no mundo, né? Nós somos os líderes da América, né? Então, falando aqui primeiro da escala da companhia, né? Como eu disse, a gente é uma empresa global, com o zip code brasileiro, mas global. A gente é o líder no Brasil, nós somos o líder no México, o líder nos Estados Unidos. A gente tem uma matéria-prima, um perfil de matéria-prima super balanceado, super diversificado, o que traz uma resiliência no nosso resultado, né? A gente teve momentos de Covid e a gente teve momentos no passado de ciclo de baixa, e a companhia manteve seu compromisso de gestão nessa alocação de capital, de retorno ao investidor, e eu acho que esse é o grande diferencial que a gente tem. O que a Braskem tem, o que a petroquímica, se você olhar o mercado americano, tem 10 petroquímicas grandes, né? A gente também está nos Estados Unidos como o primeiro na resina que a gente produz. Então, a posição de mercado, a escala que a gente tem, nenhuma outra petroquímica tem. E aí, Entendi. aproveitando para agradecer, de novo, muito obrigada pelo convite, eu acho que foi bem interessante, de fato, eu acho que os investidores, pessoas físicas principalmente, têm que acessar o RI das empresas, a gente está aqui para isso, para Pode tirar ligar para a qualquer... Rosana. Pode ligar para a Rosana, e pode mesmo, e qualquer pergunta que for. O importante é ter a pergunta. Não Sim. ligue, nos procure, que a gente está aqui, de fato, para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. E, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Essa foi a Rosana Avolio, diretora de Relação com Investidores da Braskem, com a palavra a Braskem hoje. Agradeço a você aí do outro lado. Continue conosco no valorinvest.com. Até a próxima.